Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas. Já entreguei para vocês aqui as cores que eu quero estar utilizando. Eu tô indo numa saga para acabar com os meus materiais, para diminuir a quantidade de barbantes que eu tenho, tá? Graças a Deus estou conseguindo usar bastante sobra. Esses dias aí atrás eu já gastei mais de 1 quilo de barbante só de pedacinhos assim de sobrinha de bolinha, tá? Esse bege aqui, gente, tá me acompanhando já tem um tempão. Por quê? Porque ele é um fio 8 e eu geralmente não uso fio 8, tá? Eu comprei ele enganada, porque quando eu fui comprar era a cor que eu precisava, só que eu não tinha me atentado aí à numeração, então ele veio aí no fio 8, mas por engano, tá? Por isso eu tô usando assim, quando eu preciso usar um bege, eu vou lá e pego ele para fazer ali um detalhe, uma carreirinha ou duas. E ontem, navegando aí pelo YouTube, eu me inspirei no tapete de uma colega artesã. Muito, muito, muito lindo. Infelizmente, eu não tenho os mesmos tons de rosa que ela tinha, nem o tom do bege que ela tinha, um bege da Crochética, lindo, maravilhoso, bem clarinho, que é uma cor muito linda mesmo, mas infelizmente eu não tinha. Eu tenho aqui esse castanho da Eco Brasil, que é uma cor bem mais forte, de um bege bem escuro, mas a combinação ficou tão perfeita que eu resolvi teimar, né? No crochê eu sou movida por desafios, é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com materiais assim, com bolinhas de materiais, porque eu quero estar me desafiando. Será que vai dar? Será que não vai dar? Né? Dessa vez não foi diferente. Eu tava com só um pouquinho de sobra, dessa sobra desse bege, e falei assim, agora eu vou acabar com ele. Então, o meu objetivo hoje é eliminar de vez esse bege aqui, tá? Dar uma diminuída nesse cru. Esse aqui já era uma bolinha pequena, mas já fiz todas as flores, ainda me sobrou aqui. Eu acho que eu consigo ainda fazer umas 2 flores. Então, é isso, pessoal. Eu vou aqui agora trabalhar com esses materiais que eu tenho. Vou ver o que eu consigo produzir. Depois eu venho mostrar para vocês como que ficaram como que ficou essa peça e o que deu para fazer com esse restante de material. Tenho certeza que todos aqui daria para me completar o jogo, menos esse aqui, que é o principal. Como eu não tenho nenhuma sobra que se pareça com ele para completar, então eu vou ter que utilizar aí, explorar um pouco da minha cabeça, ser bem criativa para conseguir fazer aí um joguinho de 3 peças, tá? Voltando aqui depois de uma semana, no dia que eu gravei o vídeo com vocês, eu já tinha feito essa primeira peça, tá? Até um pedaço do vídeo cortou, infelizmente na hora que eu fui editar, eu acabei cortando o momento em que eu falei que eu já tinha feito essa peça. Mas agora, finalmente, eu terminei. E foi, assim, um verdadeiro milagre. Nós vamos falar sobre esse jogo de banheiro. Vocês viram aquela bolinha de bege, né? Eu já tinha feito essa peça aqui, essas 6 carreiras. E eu queria fazer, gente, no início de tudo, eu queria fazer um jogo de banheiro normal, tá? Aí eu pensei, vou começar pela tampa do vaso. E foi muito bom ter começado pela tampa do vaso, por quê? Porque a tampa do vaso, ela ficou maior do que a tampa do vaso normal, por ter sido feita essas carreiras aqui no fio 8, nessas carreiras bege. Então, como ela ficou maior do que a tampa do vaso, eu não queria estar desmanchando o bico para diminuir uma carreira só. O que eu fiz? Eu resolvi deixar esse aqui como um tapete, tá? Ficou um tapete de 57 por 47. Talvez vocês pensem, 57 é muito pequeno. Realmente, não é pequeno, não é grande. Mas eu não digo que ele ficou um tapete pequeno, não. Porque ele ficou com 47 centímetros aqui na largura, ou seja, a largura deu um tamanho, deu um volume para ele, assim, uma dimensão muito maior. Então, ficou ali um tapete muito bom. E depois eu vou até tirar umas fotos lá no banheiro para deixar para vocês aí no final do vídeo, para vocês verem que ele não ficou aquele tapete minúsculo. Ficou um tapete num tamanho muito, muito, muito bom, porque ele ficou largo, tá? Então, eu consegui fazer com aquela sobrinha que eu mostrei para vocês aqui a outra tampa do vaso e o que eu fiz diferente nessa tampa do vaso, dessa daqui. Deixa eu só abrir aqui e já mostro para vocês. Olha, aqui é o tapetinho que eu disse pra vocês e aqui ficou a tampa do vaso. A diferença que eu fiz aqui, gente, foram essas carreiras aqui iniciais. Aqui eu comecei com 3 carreiras e aqui eu comecei com 2 carreiras, tá?
mas a quantidade de pontos no final ficou a mesma quantidade. Por quê? Porque aqui tinha esse square e eu tinha feito essa carreira assim, separando o square. Neste daqui, eu não fiz aquela carreira. Nesse daqui eu fiz tipo aquele tapete da Josi de Paula, o tapete Mari, que ela faz os aumentos diretamente aqui, sem fazer aquela carreira inicial, como eu fiz aqui. Tá vendo? Vou afastar um pouco para vocês verem. Aqui, eu não fiz essa carreira inicial aqui, separando os bloquinhos para depois vir com os aumentos aqui, de jeito nenhum. Eu já coloquei nesta primeira carreira a quantidade de pontos que eu coloquei aqui, olha, entendeu? Então, aqui já eram 4 pontos, eu comecei aqui já com os 4 pontos, e aí eu fiz 2 carreiras dele, e segui normalmente como eu tinha seguido nessa outra peça, vocês podem ver, e aqui eu continuei com 3 carreirinhas, tá? O material deu, enfim, o material, ele ficou bem pouquinho. Nessa última carreira aqui, quando chegou na metade, ele acabou. O que que eu fiz? Eu não tava com nenhuma esperança, com nenhuma fé de ter algum pedacinho desse aqui lá no meu baú. Mas por providência divina, né, mais uma vez, eu encontrei, gente, um pedacinho, uma bolinha assim, ó, que eu não sei como que aquilo tava lá dentro, mas tava, né? E talvez de algum trabalho que eu tenha desmanchado, que eu tinha começado a fazer com esse fio, e tinha desmanchado e tinha embolado lá a bolinha para não jogar fora. Eu acho que foi assim. Mas eu encontrei, né, essa sobrinha e consegui fazer aí a metade dessa última carreira que estava faltando, tá? Foi uma coincidência? Não, eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência divina. Mas aí, graças a Deus, eu consegui finalizar aí, fiz 3 peças. Se a quantidade do bed não desse para fazer as 3 peças, eu ia deixar de fazer o pé do vaso, tá? Aí, no caso, eu ia terminar esse daqui normal, ia ficar do mesmo jeito desse, eu não ia fazer essa diferença, tá? E ia fazer um porta-papel com essas 2 flores ali, como vocês sabem, me sobrou um pouco de material daquele rosa, então eu acho que eu conseguiria fazer um porta-papel de 3 lugares normalmente. Mas graças a Deus eu consegui fazer o jogo de banheiro, ficou um jogo de banheiro muito bonito, as combinações de cores eu achei que ficou assim um arraso, ficou muito bonito e diferente de tudo que eu já trabalhei, porque apesar de sempre ter visto muito essas combinações assim de degradê de rosa e bege, mas eu nunca tinha feito, tá? Então assim, já matei aí à vontade e fiz um jogo que vai ficar muito bonito, também vou conseguir vender aí num preço menor, tá? Vamos falar aqui do pé do vaso, tampa do vaso nós já conversamos. Olha, o pé do vaso ficou retinho, eu não sigo vídeo aula, eu tenho um esquema aqui para me fazer. Por exemplo, eu faço 5 carreiras assim de bloquinhos. Quando eu chego na 5ª carreira, que no caso foi essa rosa, deixa eu só dar uma conferida. Exatamente. Quando eu chego na 5ª carreira, que no caso foi essa rosa, eu corto o fio e fica só isso aqui, ó. Aí eu corto o fio. Eu pego a outra cor que eu vou utilizar e faço aqui uma quantidade de correntes desse lado e desse. Aí eu corto o fio e já começo sempre desse lado de cá, colocando ali, né? Claro que quando eu coloco as correntinhas aqui, eu conto, vejo se vai dar certinho para fazer, para terminar com ponto alto aqui de acordo com esse. E daí, cortado o fio, eu inicio aqui uma nova carreira. Fica mais arremate? Fica. Mas arremate a gente pode esconder, a gente pode dar um jeito, a gente pode colar, amarrar o fio, não fica aparente. É melhor do que ficar aí perdendo tempo assistindo aula, abrindo vídeo, procurando o momento que vai fazer as correntinhas de um tapete. Às vezes, como eu não gosto disso aqui muito curto, às vezes tem 3 ou 4 bloquinhos só daqui pra lá. Então, eu prefiro fazer assim, desse jeito, que eu já tô acostumada e não preciso de aula para conseguir fazer. Esse bico aqui é o bico semi-russo, né? Daquele de 3 correntinhas, tem que ter múltiplo de 3. Aqui no final eu fiz igual a Janine Freitas faz lá no tapete dela, que ela faz aqui no final, depois do último leque, pontos baixos, e eu gostei muito da ideia. E fiz aí também esses pontos baixos que eu fiquei apaixonada.
O bico ficou bem assentadinho, tem um picôzinho maior aqui no meio. Eu achei que ficou muito lindo, tá? E eu quero saber a opinião de vocês. Agora, vocês querem saber a quantidade de material que eu gastei para fazer esse jogo? Vamos lá, porque eu sempre anoto tudo, eu sempre faço aqui esse esquema, tá? Aqui eu coloco, tipo, os passos, por exemplo, aqui eu comecei com a flor. Aqui eu já peguei aquele verdinho multicolor. Depois eu passei 3 carreiras bege, depois uma carreira cru, uma carreira rosa bebê. Então, assim, de acordo com o passo que eu vou avançando nas peças, eu vou colocando aqui a cor, né? E aqui na frente eu coloco, por exemplo, jogo de banheiro de 3 peças. Aqui é do tapete, aqui da tampa do vaso, daqui do pé do vaso. Aí aqui eu coloco flor. Quantas flores eu fiz? 2 flores. 10 gramas, porque cada uma pesou 5. E daí eu vou sabendo a quantidade de material que eu gastei em cada passo de cada cor, tá? Aqui embaixo eu fiz outra tabelinha aqui, só eu entendo minha bagunça, mas assim eu consigo ter um controle melhor. Então eu vou dizer para vocês aqui a quantidade de material de cada cor que eu gastei para fazer esse jogo no total, tá? Então, do barbante rosa mesclado, eu gastei apenas 30 gramas no jogo completo, tá? 5 gramas cada florzinha. No verde mesclado, eu gastei também 30 gramas. No bege, eu gastei um total de 360 gramas nas 3 peças, tá? E 360 gramas era o que eu tinha de sobra de barbante, e graças a Deus consegui fazer aí, né? Porque eu considero a cor principal. Então, 360 gramas que eu utilizei do bege. Usei também 33 gramas no total nas 3 peças do cru, porque era uma carreira só em cada peça, né? Gastei também 36 gramas do rosa bebê no total. Do rosa médio eu gastei 303 gramas. E do cereja eu gastei 43 gramas, tá? Parece pink, acho que é um tipo, é o primo do pink. É o cereja da Crochêtica e ele é muito bonito. Eu ainda não coloquei minhas pérolas, então assim, eu já fiz uns stories, já anunciei, já falei um pouco sobre essas peças, mas ainda me falta colocar as pérolas e fazer alguns arremates, né? Eu já tinha feito quase todos os arremates, mas eu não tinha visto que tinha ficado aqui esses 3 pelinhos aqui para arrematar ainda, então vou arrematar eles, vou colocar pérola, vou colocar também a etiqueta nessa peça aqui e também no tapete, porque a tampa do vaso não precisa, só para ajudar a cliente a identificar qual é o lado direito para colocar para cima, né? E depois eu vou ir tirar umas fotos e divulgar lá no meu Instagram. Era para eu ter trago já com a pérola, com a etiqueta para vocês, mas a minha ansiedade não deixa. Eu fico muito ansiosa, querendo mostrar, querendo gravar logo o vídeo. E já começo aí gravar sem terminar, mas deu para vocês verem como ficou lindo esse tapete, tá? Feito aí com sobra de barbante. Eu não mostrei para vocês a telinha, mas é a telinha colmeia, que é o que eu tô usando bastante agora. Deixei aqui também 2 cordõezinhos, 2 fios, porque eu também quero pôr aqui umas pérolas, colocar uma de cada lado, para dar aquele toque, aquele plim ali nesse jogo, para ficar ainda mais bonito. Então, agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse joguinho de banheiro, tá? Vou deixar a fotinho para vocês aí, lá no meu banheiro, para vocês verem que o tapete ele não ficou comprido, mas ele ficou grande porque ele ficou bem largo. Então, é só um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e se inspirado também nessas combinações de cores. E até mais!